Olá, tudo bem? Meu nome é Gilberto. Função cotangente é um assunto nesse vídeo. O eixo da função cotangente é paralelo ao eixo x. A medida do segmento BC representa a cotangente de x, ou a cotangente do arco AM. A cotangente do arco AM é igual à distância do B até C, ou a cotangente de x é igual ao segmento BC. Como a cotangente é paralela ao eixo x, nós não temos a cotangente de zero nem a cotangente de 180 graus. Logo, o domínio da função são todos os números reais, com exceção de kπ, quando k pertence aos números inteiros e a imagem é real. O sinal da função cotangente, quando você projeta do terceiro quadrante para o primeiro quadrante, no eixo das cotangentes, ele vai para a região positiva, pois a partir do zero para essa região, o eixo das cotangentes é positivo. E a partir do zero para essa região, ele é negativo. Qualquer arco do quarto quadrante ou do segundo quadrante sempre vai ser projetado na região negativa. Logo, o primeiro quadrante e o terceiro quadrante, ou seja, os quadrantes ímpares da cotangente, são positivos. E os quadrantes pares são negativos. Observe que o zero e o 180 fica paralelo ao eixo das cotangentes. Quando a gente passa um pouquinho do zero e passa um pouquinho do 180, se a gente projetar uma reta desse pequeno ângulo, ele vai tender ao infinito positivo. Cada vez que o arco se aproxima do ângulo de 90 graus e de 270 graus, mais a cotangente se aproxima de valor de zero. Ela decresce. Quando ela ultrapassa 90 e 270, ela ainda está próximo de zero. Mas de acordo que ela vai girando, o arco vai aumentando, ela vai se aproximando do 180 e do 360 graus, ela vai se aproximando e tendendo ao infinito negativo, ou seja, essa projeção vai tocar o eixo das cotangentes uma região muito negativa, que ela tende ao infinito negativo. Saindo de zero para o infinito negativo também é decrescente. O sinal da função cotangente nos quadrantes é positivo e decrescente no primeiro e no terceiro quadrante, negativo e decrescente no segundo e no quarto quadrante. Não existe cotangente de zero, de 180 e de 360 graus. O gráfico da função cotangente é mais ou menos assim. Observe que ele não toca o eixo y, ele não toca o eixo que passa em π e não toca o eixo que passa em 2π. Ela é periódica, então π menos zero é π rádio, ou seja, o período é π radianos ou 180 graus. Função cotangente é função tangente. Sabemos que esse é o eixo das cotangentes. Coloquei o C para a gente se relembrar. Ele é paralelo ao eixo x. O ângulo x, ou arco AM, tem exatamente a distância de B até C como cotangente. Traçando o eixo das tangentes, chamado aqui de T, esse mesmo ângulo x, ou arco AM, tem como tangente a distância de A até T. Nós vamos utilizar os triângulos OBC e o triângulo OAT para a gente fazer uma semelhança e estabelecer a relação entre cotangente e tangente. Vale a pena destacar que o eixo das cotangentes é paralelo ao eixo x.
Portanto, o ângulo x que está aqui vale exatamente x aqui nesse triângulo, pelas propriedades de retas paralelas cortadas por uma transversal. Ângulos alternos e internos são congruentes. Os triângulos OBC e OAT têm a distância de B até O vale 1, que é o raio da circunferência trigonométrica. O mesmo ocorre de O até A. O ângulo x é o valor de C. Aqui temos 90 graus. X é o valor do ângulo O e aqui 90 graus. Como consequência, esse ângulo tem a mesma medida que este ângulo aqui. Os triângulos OBC e OAT são semelhantes. Pegamos o lado BC, oposto ao ângulo que tem uma identificação. Como os triângulos são semelhantes, no outro triângulo, quem está oposto ao ângulo que tem uma identificação é o lado OA, igual à distância BO, que é a distância conhecida, que está oposta ao ângulo X. Oposto ao ângulo X no outro triângulo, nós temos o segmento AT, o lado AT. Então, BO dividido pelo AT. Só que BC representa a cotangente de X. E a distância de O até A é 1. BO também vale 1. E a distância de A até T é a tangente de X. Logo, nós chegamos que a cotangente de X é o inverso da tangente. Nós sabemos que tangente é seno de x sobre cosseno de x. Logo, podemos escrever que a cotangente de x é o cosseno de x sobre o seno de x. Propriedades da cotangente. Vamos considerar f de x igual a y igual a cotangente de x. A cotangente sempre é decrescente, com exceção de 0 graus e 180 graus, que são pontos de descontinuidade. O período da função cotangente é π-rad, ou 180 graus. A imagem da função cotangente são os números reais. O domínio da função cotangente é x pertence aos reais, com exceção de κ, quando k é um número inteiro. Ela é uma função ímpar, pois toda cotangente de menos x é igual a menos cotangente de x. Determine o período e o domínio da função y igual a cotangente de 3x. O valor de m aqui, olha, é o coeficiente de x, é 3. Período da função cotangente é π sobre o módulo de m. O m vale 3, π sobre o módulo de 3, π sobre 3 rad é o período dessa função. Qual é o domínio? Veja, o argumento é 3x. O argumento tem que ser diferente de κ, x diferente de κ sobre 3. Logo, o domínio dessa função é x pertence aos reais, tal que o x é diferente de κ sobre 3, com k pertencendo aos inteiros. Determine o período e o domínio da função y igual a cotangente de x sobre 2. X sobre 2 a gente pode escrever como meio x. Temos que o período é π sobre o módulo de m, então π sobre o módulo de meio, já que o meio é o valor de m. Período é igual a π que multiplica 2 sobre 1. Período é igual a 2 π-rads. E o domínio? Se o argumento é x sobre 2 é diferente de κ. Multiplicando cruzado, x é diferente de 2κ. Domínio é x pertence aos reais, tal que o x é diferente de 2κ. E o k pertence aos números inteiros. Deixe seus comentários, clique no sininho se você gostou, se inscreva se você ainda não é inscrito, compartilhe o vídeo com seus amigos, aprenda, pratique e evolua. Um forte abraço!